Bom dia, então, para quem chegou depois, vamos dar início à nossa segunda parte da nossa atividade nos domingos de manhã. Nós estamos estudando o capítulo 8 do Bodhisattva Charyavatara, o Guia de Conduta do Bodhisattva, o texto de Shantideva, que trata sobre a quinta paramita, paramita da meditação, ou concentração, como está no texto do nosso querido Gampopa. Então, nós já vimos várias estrofes até aqui, chegamos na estrofe 30, né? Esse capítulo é um capítulo longo, né? São 187 estrofes, ou seja, tem muito a ser passado para vocês, mas esse é o texto de Shantideva, assim que ele constituiu esse texto. As estrofes que nós vamos ver hoje são muito fundamentais dentro do budismo. E nós precisamos compreender os fundamentos filosóficos que justificam essas estrofes. Porque se uma pessoa recém-chegada no Dharma, ou às vezes até alguém que já caminhou um pouquinho, lê uma dessas estrofes, somente elas, pode até abandonar o Dharma. Uma atitude completamente negativa e, com certeza, conduzirá aos mundos inferiores. Então, nós precisamos compreender as bases filosóficas que justificam essas estrofes. Nós não podemos esquecer que Shantideva ele viveu na Universidade de Nalanda. Então, ele não era somente um grande praticante, mas ele era também um grande erudito. Ele estudava profundamente os textos que já haviam, né, de toda a produção dos textos essenciais do budismo, lá do Hinayana, mas também de toda a tradição Mahayana, no qual ele já estava inserido, né? A Universidade de Nalanda teve uma produção colossal de textos e participou de produção de também uma joia como esse, o Bodhisattva Charyavatara, que constitui, né, faz parte do cânone principal da nossa tradição. Então, sempre lembra isso, né? Porque tem gente que não gosta de filosofia budista, mas é preciso que a gente entenda os fundamentos, senão a gente não vai entender do que trata aquilo. Vocês vão ver lá para o final da nossa atividade, vocês vão ver por que eu estou dizendo isso tudo, né? A razão essencial disso. Então, para começar os nossos fundamentos de filosofia, eu trouxe para vocês um texto que eu havia previsto para a semana passada, que é um texto do Kalu Rinpoche precedente, que chama A Base de Tudo. Esse texto está lá, tá disponibilizado, quer dizer, tem ele em tibetano também e tal, mas, enfim, ele está traduzido, foi traduzido para o inglês, né? Está no texto, no Lady of Illusion, né? Que é onde o texto, o livro da Sarardin, onde está o texto do Kalu Rinpoche atual está ensinando, né? O estágio no caminho da ilusão. Então, está lá na página 199, quem quiser depois ir lá e ler, tá? É um texto muito profundo, então, assim, a cada vez que a gente vai progredindo com a nossa prática, a gente vai entendendo um pouco mais. A minha intenção hoje aqui é só dar assim, um gosto para vocês, para seguirem na prática de vocês e para elucidar alguns pontos. Então, como é que Kalu Rinpoche ele começa esse texto, né, sobre a base de tudo? O que é a base de tudo? A base de tudo é a natureza nossa de Buda. Que dentro da nossa tradição nós aceitamos essa visão filosófica da existência da natureza de Buda. Tem outras tradições budistas igualmente válidas, igualmente maravilhosas, que não trabalham com essa da natureza de Deus. São opções filosóficas. O Sugata Garbha, que é a natureza de Buda. Então, o que o Kalu Rinpoche vai dizer, né? É a consciência atemporal, vazia, lúcida, desimpedida, contínua, né? A sua base é a fé, a compaixão e a sabedoria ilimitada. Então, essa é a nossa base. Tá? Essa é a nossa base. Tá? Que ela é vazia, né? Quer dizer, não existe assim um Buda, né? Nós não temos assim um corpo de Buda, né? Ele vai se manifestar, ele vai se expressar como um Buda, mas não é isso, é só para não confundir na cabeça da gente, porque eu vou deixar essa minha apreensão egocêntrica e vou virar um Buda, né? Não vai acontecer isso não, você vai se expressar como Buda,
mas nesse corpo mesmo que você tem. Mas a gente precisa entender essa dinâmica da coisa. Então, o que o Kalu Rinpoche vai dizer? Né? Gente, em poucas palavras, isso aqui. Nessa natureza de Buda, né, nesse Sugata Garbha, é onde residem os 5 Budas, né, que é cada um dos aspectos, né, que é ele resplandecente, inabalável, fonte de todas as joias, luz infinita e autor do bem. São os 5 Budas, que são as 5 luzes, que são os 5 elementos, que são as 5 emoções centrais perturbadoras, que são os 5 skandhas, enfim, tudo isso faz parte dessa compreensão desse Sugata Garbha. E ele, né, esses skandhas, a gente já viu um pouquinho sobre isso, num determinado momento, dependendo das causas e condições, eles recebem os 2 elementos, né, branco e vermelho, que vem do pai e da mãe. Isso tudo tem textos sobre isso, né, mas não é esse o assunto aqui. Quem quiser indicação de bibliografia, eu posso passar. Esses textos que eu tenho estão em francês, mas, enfim, deve haver alguma tradução para o inglês também. Mas, enfim, esses skandhas recebem esses 2 elementos, né, branco e vermelho, e aí eles têm uma existência de corpo, de rupa, que é esse corpo nosso aqui, dotado, né, dos 5 elementos, dos 9 orifícios, enfim, toda a constituição dele. E aí ele pode, dependendo do seu karma, se manifestar na forma pura, que são os bodhisattvas, que trabalham para o bem dos seres, que são os mestres da nossa linhagem, que foi o Buda Shakyamuni, que é o Nirmanakaya, né? O Nirmanakaya do Buda. O Buda expresso numa forma física, corpórea, ainda que, né, na tradição do Hinayana tem lá as existências do próprio Buda como animal, como um coelho, enfim, tem várias outras manifestações. Mas aqui nós estamos tratando da nossa existência humana aqui para facilitar o entendimento de vocês. Mas um bodhisattva ele pode vir também na forma de um animal. Só que acontece o seguinte, nós aqui, por não reconhecermos essa natureza de Buda, porque a gente se identifica com o quê? Com os objetos externos e os objetos internos. A gente se relaciona com os objetos externos, e aqui objetos externos eu estou falando todos os fenômenos, todas as coisas, chame lá como quiser, né, dando concretude e realidade a eles. E a nossa percepção interna, que tem a ver com a nossa apreensão egocêntrica, nosso karma, nossas emoções perturbadoras, ou não perturbadoras, aí no caso do desejo. Então, a gente se identifica com o quê? Com esses objetos externos e internos. Ou seja, nós estamos com o tal do véu da ignorância. Nós não reconhecemos nos fenômenos externos e internos a real natureza deles. Que eles são o quê? Sofrimento, impermanência, desprovido de natureza própria. A gente vai se identificar com essa apreensão egocêntrica que está aqui formada. Tá? E aí, a partir daí, vem o quê? Vem as emoções perturbadoras, né? A partir da apreensão egocêntrica, vem as emoções perturbadoras, vem o karma, vem os maus atos e vem o sofrimento. Então, samsara todo aqui funcionando a pleno vapor. Então, o que nós realmente somos, né, é o Sugata Garbha. É para ter o corpo Nirmanakaya, expressão de um Buda. Só amor, só compaixão. Mas a gente não reconhece. Então, esse é o nosso probleminha aqui. A gente não reconhecer quem somos realmente. Tá? Isso aqui dentro da explicação filosófica. Tá? Que ela é, né, vou repetir lá, ela é atemporal, vazia, lúcida, desimpedida e contínua, né, de Gil, é que vem, por a gente não reconhecer isso, é que a gente sofre. Todo o nosso sofrimento reside nisso aqui. Tá? Então, esse é o fundamento do nosso trabalhinho aqui. E aí, o que nós precisamos fazer para reconhecer essa natureza Sugata Garbha em nós? Uma coisa só, meditar. Trabalhar com as nossas emoções perturbadoras, né? E o desejo, né? Porque o desejo também é uma emoção perturbadora.
trabalhar com a ideia de identidade que temos a respeito de nós mesmos. Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu prefiro aquilo, eu, né, vivo assim, tenho medo daquilo, tenho medo, né, de uma determinada experiência, tenho saudade de não sei o quê, tenho uma determinada expectativa. Então, nós temos que nos liberar disso tudo. Então, essa é a base, fundamento, para a gente poder ver as estrofes de Shantideva que ele está apresentando por essas estrofes. Tá? Quem tiver assim, alguma dúvida, que aqui eu fiz só o sobrevoo para vocês terem mesmo gosto de refletir. Né? Esse texto não está traduzido para o português, eu procurei aqui ver se tinha alguma tradução dele em português, mas, enfim, é uma coisa que vocês podem refletir. Sobre isso mesmo, né? O ensinamento do Kalu Rinpoche sobre o que somos realmente. Tá? Isso, gente, eu sempre gosto de lembrar que essas definições, né, não é um conceito para a gente colocar para a gente, isso trata-se de uma realidade. Que, a princípio, a gente vai tomar somente como um conceito, algo que a gente aprendeu e a gente vai refletir. Né? A gente ouviu, a gente vai refletir. Mas a gente precisa meditar sobre esse assunto e fazer as práticas meditativas para que isso se torne a nossa realidade. Tá? Então, esse é o caminho todo da história. E aí, para ajudar vocês na compreensão disso, eu trouxe a sequência do texto no Ornamento da Preciosa Liberação, do Gampopa, onde ele vai falar sobre, a gente já viu, né, a primeira etapa, que ele fala lá sobre a necessidade de isolar-se fisicamente das atividades que distraem, a gente já viu isso, e hoje, então, eu trouxe isolar a mente dos pensamentos discursivos. Porque a gente pode ir para um retiro, e eu não estou falando aqui um retiro de 12 anos na caverna, uma vida inteira na caverna, como passou lá Milarepa, o Kalu Rinpoche, o presidente que passou 12 anos lá na caverna. Não, estou falando aqui de retiro, você se isolar. 20 minutos lá no seu quarto, ou num lugar quieto, o seu isolamento. A gente consegue isolar o corpo, né, porque a gente sai das atividades mundanas, a gente vai isolar a palavra, porque a gente não vai ter o outro para falar, a não ser que a pessoa goste de falar sozinho, porque tem também, tem mal nenhum nisso, mas aí nesse momento a gente não vai ficar conversando com a gente mesmo lá, o macaco louco, né, com as maquinações da ignorância. Aqui nós vamos isolar o corpo e a palavra, mas no retiro nós vamos ter que isolar a nossa mente, o quê? De todos os pensamentos discursivos. E aí vem um mundo de coisas. Lá residem as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos projetos, os nossos medos, as nossas esperanças, as nossas expectativas, as nossas fantasias, a nossa ideia de um eu sou, a minha personalidade, meu nome é esse, eu sou assim, de uma determinada família, gosto disso, na tradição da minha família nós comemos assim. Né? É nesse contexto aí dos pensamentos discursivos é que reside essa turma toda aí. E essa turma toda aqui é o que nos faz sofrer. Né? É aqui que reside o nosso sofrimento. O sofrimento não está nos objetos com os quais a gente se relaciona, com os fenômenos com os quais se relaciona, sejam eles sociais, políticos, econômicos, um prato de comida, se a banana está assim, está assado, se o ovo não está cozido do jeito que você gosta. O problema não está nos objetos, não está nas pessoas, o problema está em nós. E é isso que a gente precisa resolver para a gente se livrar do sofrimento. O samsara, as coisas, os fenômenos, né? Use lá a terminologia que você preferir, são do jeito que são. E continuarão assim, seguindo a sequência dele, né, de ser produzido por causa de condições, interdependência e tal. Quem tem que tratar isso aqui somos nós. O probleminha está em nós. O nosso sofrimento, nosso êxtase, nossa loucura, nossa fantasia, toda essa causa de sofrimento está em nós. E é isso que a gente precisa trabalhar. E aí vai trabalhar com a meditação. Né?
É com ela que a gente está lá, né? Compreender a verdade relativa, que é isso, né? Que são os fenômenos externos, para a gente poder compreender essa realidade última. A realidade última é o que educa a Nikanata, só isso. Finalmente, é isso para a gente poder viver enquanto Buda, né? Sugata Garbha expresso, natureza de Buda expresso, que é o tal do estado de Buda. E aí o Gampopa traz para a gente, né, como treinar com os antídotos, e aí ele vai dizer, né, para o nosso desejo, meditar sobre o que é repugnante. Então, isso é muito importante, porque isso é um subsídio assim, essencial da filosofia budista para a gente entender as estrofes que nós vamos ver hoje. Então, refletir sobre a repugnância dos objetos. Então, qual é aqui o exercício? Você pode pegar, por exemplo, um tomate, por exemplo, e refletir, né? Não sei, hoje ainda deve fazer esse tipo de experiência, mas eu fiz lá quando era criança, lá teve essa experiência na escola, não era só plantar o feijãozinho, né, para ver o feijãozinho crescendo, de botava num algodãozinho assim e tal, mas tinha o tal do cortar o tomate. E aí deixar o tomate exposto ao ar assim, aí ia o quê? Dar o bolor, né? Ia dar o fungo. A gente, tá vendo? O que acontece? Toda uma reflexão para a gente poder estudar. Então, refletir sobre a repugnância é isso. Vocês imaginem um prato de comida que vocês achem maravilhoso, né? Qualquer prato que seja, imagine ele ficar exposto igual ao tomate durante uma semana, 15 dias. Faz um exercício, né, com a sua mente. Você ia querer comer? Imagina se fosse um prato, sei lá, de feijoada, sei lá, feijoada, o pessoal gosta de comer feijoada sexta-feira. Bota todos os pedacinhos do pobrezinho do corpo, todo picotado lá dentro do feijão, para comer feijão. Imagina uma feijoada exposta lá 15 dias, no ar, sem refrigeração, sem nada. Qual o aspecto disso? Você ia se interessar por isso? Então, é um antídoto para o nosso desejo. E, igualmente, nós podemos fazer isso com o nosso corpo. Imagina o seu corpo daqui a 100 anos. Não importa que idade você tenha, mas eu garanto a vocês que daqui a 100 anos vai estar bem diferente do que ele está hoje. Imagina a pessoa que você adora, acha assim perfeito, maravilhoso e tal, daqui a 100 anos. Como que vai estar esse corpo, né? Que é sujeito à degradação, tal qual o tomate lá. Vai estragar. Né? A gente já conversou um pouquinho na semana passada. Então, essa é uma meditação fundamental. Nós refletimos sobre o aspecto repugnante dos elementos compostos, que é um remedinho para o nosso desejo, para a gente diminuir o nosso desejo em relação à coisa. Tá? Eu garanto para vocês que a vida não vai ficar sem graça quando a gente perder o tal do desejo. Tá? Asseguro isso para vocês. Ao contrário, a vida vai se tornar muito mais vívida, muito mais lúcida. Tá? E não tem assim, que vou perder o desejo que sobrará de mim. Não, vai sobrar muita coisa e garanto a vocês que é muita coisa boa. E o Gampopa segue, né? Sobre a raiva, que está sempre presente aí, né? Esse ano aí, então, vai ser um ano de eleição e tal, vai ter muita raiva. Então, o que a gente reflete? Faz a reflexão sobre o amor. Aquele ser, né, que está desencadeando a raiva em nós, que é uma emoção perturbadora fortíssima, desenvolva o amor por essa pessoa. Realmente desejar que ela seja feliz e encontre as causas da felicidade. Não vai mudar o destino dela, não vai mudar o destino de eleição, não vai mudar nada fora, mas vai mudar em você. Em vez de você ficar sentindo raiva, entendeu? Desenvolva o amor. E o Gampopa segue, né? Para o ciúme, para o orgulho, a reflexão sobre a igualdade, que nós já conversamos bastante sobre isso aqui, sobre igualdade. Então, todos nós, todos, né? Nós humanos, animais, todos os seres, queremos uma só coisa, a felicidade, e queremos evitar o sofrimento. Todos,
sem exceção, todos. Então, reflita sobre a igualdade, né? O nosso corpo tem a mesma destinação, né? Não tem escapatória disso. Não tem, não tem. Né? Um corpo que oxida, que estraga, que envelhece e que morre. Então, esse é o destino de todos nós. Né? Vamos parar num campo de carniça, como vai estar no texto aqui do Shantideva. Né? O campo de carniça é o nosso último retiro. Olha que coisa linda, né? E aqui é o campo de carniça mesmo, como é da tradição da Índia, né? Não é esse cemitério maravilhoso, todo bonitinho e tal, que a gente paga para fazer manutenção nele, né? Porque aí o povo vai lá, faz reforma, não sei o que, não sei o que lá. Não. Esse é o nosso último retiro. É para lá que o nosso corpo está indo. Vai falar, mas eu vou ser cremado. Sim, então você vai mais rapidamente, entendeu? A impermanência vai ser mais célere em relação aos seus elementos aí. Mas vai se dissolver da mesma forma. A questão aí é só questão de tempo. Tá? Então, reflita sobre a igualdade. Né? Não tem diferença nenhuma. Né? Tem um corpo, né? Às vezes falta uma parte de um corpo, né? As pessoas, né, sofrem acidentes, pedem membros, pedem alguns órgãos, mas continuam sobrevivendo. Mas, finalmente, o corpo, aquilo que restar, vai ter o mesmo fim. E aí ele propõe também, para remediar a nossa ignorância, né, dos 3 selos do Dharma, a reflexão sobre a interdependência de todos os fenômenos. E aí ele destaca 3 pontos, né? Da gente refletir sobre o encadeamento das causas. Ver que cada objeto, cada fenômeno, com cada coisa com a qual a gente se relaciona, depende de um encadeamento de causas. Esse milho que a gente hoje come num curau, numa pamonha, começou há 10 mil anos atrás, que foi sendo trabalhado pela civilização e chegou nesse milho nessa forma que tem hoje. Se é transgênico, se não é transgênico, mas o milho de 10 mil anos atrás era bem diferente do que é hoje. Entendeu? Mas foram o quê? Muitas causas e condições que aconteceram e temos esse milho que tem hoje. Então, se hoje a gente se delicia com milho, porque muitas causas e condições aconteceram nesses 10 mil anos, e aqui também, porque alguém plantou milho, alguém colheu milho, alguém molhou milho, alguém cuidou do milho. E chegou até nós. Então, desmembra, começa a desmembrar todos os fenômenos com os quais a gente se relaciona. Isso vai diminuir o nosso apego a eles. Né? Desmembra. Faz o exercício mesmo de desmembrar, ver as inúmeras causas e condições que foram necessárias estar presentes para que aquela coisa estivesse ali naquele determinado momento. Aí, no segundo ponto, ele fala para a gente refletir nessa sobre a dependência dos fatores, porque sem os fatores, né, sem as causas e condições, um fenômeno não ocorre. Né? Se alguém não tivesse plantado milho lá, não teríamos milho aqui. A gente pensar sobre isso. Né? Nós mesmos estamos aqui por causas e condições. Nós temos esse corpo aqui por causas e condições reais, né? Fatos que aconteceram. Né? Não foi só a gente lá se instalar no útero da nossa mãe e nascer, não. Quantas causas e condições, quantos alimentos nós tivemos que ingerir? Quem plantou esses alimentos todos? A nossa educação, tudo que nós tivemos, os professores, as pessoas comuns que a gente aprendeu coisas também. Nosso encontro com o Dharma, quantas causas e condições foram necessárias? Então, começa a desmembrar, né, para a gente começar a desenvolver o tal do desapego, porque as coisas são simplesmente compostas, né? Elas não são a coisa, né? Elas são compostas, dependendo de todas as causas e condições. E aí a terceira reflexão que ele nos convida sobre a originação interdependente, que são lá os 12 elos. Como é que a gente se relaciona com os objetos, né? Devido à nossa ignorância, a gente tem lá, né, o Nama e Rupa, e tem as 6 consciências, e tem o contato, e desenvolve, né, o
o desejo e apego, e assim vai, né? Refletir sobre os 12 elos da originação interdependente, que é a explicação por que a gente se relaciona com esses objetos externos e internos. É daquele jeito que o Buda explicou para a gente poder começar a decompor todas essas noções em nós, né? E aí, como último elemento aqui que ele coloca como antídoto, o antídoto para as emoções, ele vai colocar a respiração em 6 etapas, né? Que é contar, seguir, repousar, examinar, transformar e purificar. Que nada mais é do que a nossa meditação que a gente faz com o chinê, calma mental. Então, respirar, né? Ele propõe nessas 6 etapas aqui. Então, apoiar a nossa atenção no suporte da respiração, é o que ele fala lá, mas pode ser qualquer outro suporte, né? Contar, dar sequências a ele, repousar a mente, né? Calma mental, examinar a natureza daquele pensamento, daquela emoção que está vindo ali, transformá-la, quer dizer, deixá-la ir, né? Purificando. Então, esse é o remedinho para as emoções, não tem outro, não. Esse é o remédio, esse é o antídoto. E aí ele fala, então, dos 3 tipos de concentração. A primeira é que busca o bem-estar nessa vida. Nosso contínuo se torna um receptáculo apropriado para a prática do Dharma. Esse é o primeiro tipo de concentração. Porque quando nós estamos fixados, né, fixações na nossa identidade, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu gosto disso, eu não gosto daquilo outro, eu tenho esse medo, eu tenho essa esperança, eu tenho essa fantasia, no que quer que seja, você está consolidado em si mesmo. E qual é o seu estado de abertura? De ouvir o que tem, né, para se aprender, para se ouvir. Esse é o estado que a gente deve estar, né? Esse estado de abertura mesmo. Né? Se nós estamos presos nas nossas convicções, de todos os nossos conceitos, todas as nossas fabricações, não tem estado de abertura. E a gente não consegue ver o outro. Porque quanto mais consolidado nós imaginarmos a nossa apreensão egocêntrica, mais consolidado a gente vai imaginar o outro também. Mais consolidado a gente vai imaginar os fenômenos também. Qualquer ele que seja uma banana, um ovo cozido ou a Via Láctea. A gente já sabe da Via Láctea. Não é a Via Láctea ali, é uma coisa. Né? É um fenômeno que está sujeito a causas e condições, se transformando a cada instante. Já sabe disso. Né? Mas a gente, a Via Láctea, como se fosse uma coisa. Né? A gente é uma coisa, outra coisa. E assim tem toda a origem do sofrimento. Então, nós precisamos criar esse estado de abertura. Mas será que as coisas são assim mesmo? Né? Começar a investigar por si mesmo, e aí seguindo aqui, dentro da nossa tradição, todo o método proposto pelo Senhor Buda. E aí, depois, o Gampopa segue, né? A concentração que busca o desenvolvimento das qualidades. Porque para que a gente está fazendo isso tudo, gente? Para purificar todo esse bloco aqui, nossa memória, expectativa, medo, sensação, percepção, fantasia. Disco voador, sei lá mais o quê. Nossa fantasia, a gente tem as fantasias. Nosso trabalhinho vai ser meditar para purificar todos esses elementos aqui e ter essa aspiração de desenvolver as nossas qualidades. Isso é Buda, isso é Sangye. Sangye é aquele que purificou, o que tem a ser purificado, que é essa turma toda aqui, que é muita coisa, né? Lá a raiz disso tudo é a nossa ignorância e a apreensão egocêntrica, e desenvolver as qualidades. Quais são as qualidades? As paramitas, as 4 ilimitadas, né? Amor, compaixão, alegria e equanimidade. Então, desenvolver isso tudo. E aí, no terceiro tipo, né, de concentração, o Gampopa vai dizer, é a que realiza o bem do outro. Então, esse é o tipo sublime de concentração, é que ele efetivamente realiza o bem do outro. É isso que nós vamos, esse é o caminho a ser trilhado, né? Teve uma vez uma pessoa lá no KPG
que me perguntou assim, Lama, né? Tem muitos anos, a pessoa perguntou assim, ai, Lama, mas depois que eu atingir o despertar, o que vai acontecer comigo? Eu falei, nada, você vai ficar assim, uma pessoa amorosa, compassiva, ter respeito pelos outros. Ele ficou meio decepcionado, né, com isso, porque achou que ia virar assim, uma coisa, assim, um ser supranormal, um ET lá, não sei da onde, entendeu? Não, é só isso. Nós estamos na nossa existência corpórea aqui, e o nosso exercício todo é pacificar essa turma toda aqui que nos faz sofrer e desenvolver as excelentes qualidades. Ninguém vai deixar de ser, né, o que a gente já é, que é o Sugatagarbha lá, que é a nossa natureza de Buda, que vai se transformar nesse estado de Buda quando nós exercemos todo o amor, toda a compaixão da qual somos capazes desde já. O que nos impede de ser assim são as nossas emoções, são os nossos conceitos a respeito de nós mesmos, tá bom? Então, esses são os fundamentos filosóficos para a gente ver, porque hoje aqui é Dharma raiz, tá, gente? Quem fica meio incomodado assim, pode ir embora, depois a gente continua a conversa, tá? Porque hoje aqui é ensinamento do Buda do jeito que ele ensinou, né? O Buda não ficava entretendo as pessoas, não, né? Ele colocava mesmo, porque era para todo mundo ali atingir o estado de Arhat, que é o estado lá do Hinayana. Então, passamos, então, para o texto propriamente dito do Shantideva. Shantideva, então, começa. A gente já viu lá as estrofes anteriores, que a gente está vendo o apego ao nosso próprio corpo. Daí vem as reflexões. Vocês vão ver como é que esse fundamento da filosofia aqui é fundamental para a gente entender isso. Shantideva começa. Esse corpo agora aparece como um todo. No entanto, a carne e os ossos, ainda que tenham sido formados juntos, né, no útero materno, uma vez decompostos, irão se separar pedaço por pedaço. Então, o que dizer dos amigos e parentes? Então, continua lá a reflexão que a gente já viu, 2 estrofes lá do corpo, né, depositado no campo de carniça, mas a gente não usa, né, nem pode, né, colocar os corpos assim para serem decompostos pelos animais, pelo ar. Então, mas faz esse exercício, né, com a sua imaginação. Imagina agora, né? Então, como é que nós vemos nosso corpo? Como um todo, né? Eu sou esse todo aqui. Aí tem eu conheço uma pessoa que teve um acidente e perdeu um baço. Ela só fala que ela perdeu esse baço. Não dá grandes problemas na pessoa. Ela fala, mas em mim está faltando um baço. Aí o que acontece? Ela localiza isso nela, aí ela sabe todo mundo que está faltando um pedaço. Ah, fulano só tem um rim. Mas não é assim, gente, entendeu? As causas e condições vão sucedendo. A pobrezinha da moça, 36 anos, perdeu o braço ontem. Até fui ver a notícia, tadinha, como é que era o estado dela, mas não tinha nenhuma notícia atualizada. A pessoa acordou com o braço e terminou o dia sem braço. Ok, causas e condições. Tadinha da moça. Estou pensando, 36 anos sem o braço. Não é um acidente que aconteceu ontem aqui, para quem é de fora, não é um acidente que aconteceu ontem aqui no lado. Então, o nosso corpo é composto. Começa a refletir sobre isso. É amontoado de carne e ossos, como está dizendo aqui Shantideva. E ele vai o quê? Se decompor. Igualmente vai decompor os corpos dos nossos queridos todos. Gente. Essa é a destinação de todos os corpos. Né? Eles vão se decompor também. Então, reflitam sobre o apego que vocês têm às pessoas. Né? Pelas pessoas, a gente vai ter respeito, a gente vai ter compaixão, a gente vai ter amor, querer que elas realmente sejam felizes. Mas apego não é bom, entendeu? E isso vai com a nossa prática, né? Ninguém precisa ficar apavorado, eu tenho que desapegar das pessoas. Gente, olha, gradativamente com a nossa prática, a gente vai desapegando naturalmente, tá? Não precisa ficar desesperada, tem que desapegar, não. Isso vai, a própria maturidade, a própria prática, a gente vai desapegando. E aí passa a ter uma relação muito mais
honesta, muito mais profunda com as pessoas, tá? Vai deixar de ter esse desejo, apego, para ter algo muito mais nobre, né? Que é isso, né? Ter respeito, amor e compaixão. E aí ele vai dizer, né? Segue aqui, né? Que os corpos deles, né? E também nos comentários é dito, né? Que a gente vai se separar delas também, porque a característica nossa, né, está lá na impermanência. Tudo que se reúne se separa, está lá, é um dos 4 fundamentos da impermanência. Então, uma hora vai se separar, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Às vezes vivem lá 60, 70 anos juntos lá, casados, sei lá o quê, mas uma hora um vai partir. E às vezes, né, eu tive um casal de tios, isso há muito tempo, eu era criança, que faleceram num acidente, né? Os 2 morreram juntos, mas dentro da perspectiva budista, cada mente vai para um canto, gente. Foram lá enterrados próximos um do outro, tal, não sei o quê, mas cada um foi para um canto. Então, assim, vai se separar, não tem jeito. Então, a gente refletir sobre isso para que a gente possa começar a desenvolver esse desejo, apego que a gente tem pelas pessoas, tá? Que tanto nos faz sofrer, porque aí o que acontece? Quando se separa, conta de 1000 causas e condições, seja lá qual for, a gente sofre. Mas a gente já sabia que ia acontecer isso. Então, vamos trabalhar esse desapego. E, assim, quando se separar, seja lá por que razão seja, se você tem amor, vai ser muito melhor para você. Né? Esse é o ensinamento do Senhor Buda. E aí, nos comentários é dito, né? Viver com contentamento e alegria em relação a todos. A gente cria muita expectativa em relação ao outro. Né? A gente cria expectativa em relação aos pais, aos filhos, a todos os familiares, né? Aquela parente lá que cozinha super bem, a gente vai numa festa, aí a pessoa, você está achando que a pessoa estava inspirada e fez um prato, e às vezes fez um prato mais simples. Ah, mas foi isso, você não acredita, fui na casa de fulano, sabe que ela me deu polenta frita para comer. Mas a pessoa às vezes não está de bom humor naquele dia, não tinha o que preparar, entendeu? Esse é o sentimento, né? Contentamento em relação à alegria, em relação à nossa relação com os outros. Pensa só, vai ser muito melhor. E aí chega mais pesado. Estamos sós no nascimento e sós ao morrer. Se os outros não compartilham esse sofrimento comigo, para que servem os amigos esses fatores de obstáculos? Verdade. Estamos sós ao nascer, estamos sozinhos ao morrer. Dura realidade. Você pode estar cercado de 400.000 pessoas, entendeu? Mas vai morrer sozinho. Entendeu? Essa turma toda não vai com você. Mesmo que todo mundo junto, cada mente vai para um lugar. Dependendo do quê? Só do karma de cada um. Então, a gente reflita sobre isso. Como é que eu nasci? Eu nasci sozinho. Né? Durante a vida, a gente tem a oportunidade de ter companhia das pessoas, que a gente deve ter com contentamento e alegria, mas a gente finalmente vai morrer sozinho. E como é que eu quero esse momento desse partir sozinho? É estável? É satisfeito com o que fez, o bem que fez nessa vida? Ou pensando na tranqueira que deixou para trás, as relações, os probleminhas? Isso não vai criar problema para a gente, já basta o bar, já por si só já é um problema. Deixa, ao longo da vida, essa tranqueira que a gente não precisa levar para o bar, tá bom? E aí ele faz a reflexão. Essas pessoas não compartilham o sofrimento com a gente. Né? O sofrimento é pessoal. Pessoal de acordo com o karma de cada um. De acordo com a pacificação da mente de cada um. Não dá para a gente compartilhar o sofrimento do outro. A dor de barriga de um é só ele que sente. A gente não sente a dor de barriga do outro. Não dá para sentir, porque a barriga é dele, não é a minha. A gente pode falar, meu filho, o que você precisa de um remédio? Está precisando do quê? Faz isso, tomar isso, tomar aquilo outro. Mas a dor de barriga, aquela bem pesada, quem é que sente? A pessoa. E o sofrimento é pessoal. Então,
né? Vamos refletir sobre isso. E o Shantideva segue, né? Tais como aqueles que viajam, passando de um alojamento para o outro, aqueles que tomam as rotas das existências, passam de um renascimento a outro. Então, aqui o Shantideva vai colocar nessa bela imagem, né, que esse corpo que nós estamos agora é simplesmente uma hospedaria, né, que a gente utiliza, que a gente usa na nossa longa viagem através do samsara. Então, essa existência corpórea é só uma hospedaria. E eu gostei dessa palavra aqui escolhida na tradução, porque às vezes eu posso num hotel 5 estrelas, né, maravilhoso, que tá, não é assim que você pede um negócio chique, eu quero comer um não sei o que tal, aí vem o rapaz todo coisa, naqueles negócio de prata, assim que a gente vê nos filmes, né? Não é não, é uma hospedaria, é isso aqui que estamos, entendeu? Então, é assim que nós vamos... ele descreve, né, a nossa existência no samsara. É uma longa viagem com essas paradas. E essas paradas, o que a gente faz na parada? Desperdiça ela? Não, você conquistou esse corpo humano aqui. Então, vamos aproveitar para praticar, para que a gente possa realmente desenvolver as excelentes qualidades e purificar todas as nossas emoções. E aí, no comentário é dito, né, não perca, né, não desperdice essa vida correndo atrás das distrações, sem significado. A gente passa a vida correndo atrás de besteira, gente, dos nossos objetos de desejo, sabe? Que são absolutamente impermanentes. A pessoa tem lá um iPhone chique, nem sei que número que está agora, entendeu? Aí perde, sei lá, estraga, passa a roda do carro, enfim, pronto, aquele som que a pessoa pagou em prestação, não sei quantas vezes, comprou no Black Friday, não sei quantas prestações, você quer, mas aqui, né, para ter um negócio, eu nem pode, mas compra o negócio. Aí tem as causas quando só quebra o negócio. Só tristeza, mas dá falta ainda 500 prestações. Não, minha filha, agora você tem que pagar, porque a empresa lá não vai ficar, né? Tá coitadinho do rapaz, não vai ter que pagar. A gente já viu quantas vezes que a pessoa tem uma coisa, nada falta ainda, não sei quantas prestações, você paga as prestações e reflita sobre o seu desejo. A gente passa a vida correndo atrás de besteira e se desgasta para ter besteira, entendeu? Que não vai ajudar em nada. A gente já viu lá o comportamento da Arhat, alimentação frugal, habitação frugal, vestes frugais, está ótimo assim. E o Shantideva segue. Antes que esse meu corpo seja levado pelo Papa defunto, né, pelas pessoas me carregando, com seres mundanos, cercando aflitos. Antes disso, eu parto pela floresta. Então, olha a reflexão. Estamos indo para o nosso último retiro, que é lá o cemitério. Ou, né, como é que chama? Quando vai ser cremado, né, o forno crematório. Nós estamos indo lá para o nosso último retiro. Né? E a turma em volta aflita, uns felizes, né? Porque a gente, graças a Deus, está indo embora. Tem isso também. Tem gente que vai ficar feliz que você está indo embora. Graças a Deus. Ou vão pegar tuas coisas, ou porque não gostou da sua casa, está se livrando daquela coisa ali, né? Só quer se livrar da coisa. Então, antes desse momento lá, final, porque não tem jeito, a gente não vai escapar disso, alguém vai carregar o nosso corpo, entendeu? Teve um rapaz que morava aqui do lado, morreu dentro de casa. Aí veio IML, mas não sei o quê, carregaram o homem embrulhado, porque não dá para botar coisa, embrulharam o corpo dele assim, carregaram, tadinho do homem, levaram ele aqui. A síndica falou, não sai no corredor não, porque o IML vai tirar o corpo. Meu Deus, meu vizinho, que convivi com ele tantos anos, os homens carregaram ele, entendeu? Depois, enfim, foi lá para a cerimônia na fúnebre e tal, com a família. Mas aí ele diz aqui, antes disso eu parto para a floresta. E não é para passear lá na floresta, qualquer floresta não, que a floresta que está falando é em relação ao isolamento. Aí o Shantideva segue, né? Sem amigos, né? Que aí, enfim, o sujeito já está na floresta. Sem amigos, né? Sem laços ou antagonismos, permanecerei em solidão, sem relutar. Se já estou em contato com a morte, quando eu morrer, não serei motivo de dor para ninguém. Olha que sensacional.
porque ele já se afastou da vida. Quando eu morrer, não serei motivo de sofrimento dessas lamentações da qual ele se refere aqui, né? Nem dor você vai causar nos outros. Aliás, essa foi uma sensação assim, forte quando eu entrei num retiro lá, né? Um retiro de 3 anos, e aí quando fechou o portão, né, eu sabia que só ia poder sair dali ou morta ou dentro de 3 anos, 3 meses, né? Foi uma sensação, um sentimento muito forte, né? Eu morri. Né? Eu sabia que, a partir daquele momento ali, o que sairia dali era outra coisa, né? Bem diferente daquela pessoa, daquela apreensão egocêntrica que eu havia cultivado durante 50 anos. Né? Então, essa foi uma sensação muito forte, assim, eu morri. Né? E realmente é uma morte da sua apreensão egocêntrica, né? Para que as grandes qualidades, né, dos paramitas, se desenvolvam. Isso a gente deva segue, né? Como não haverá ninguém junto a mim, lá na floresta, para me perturbar com a sua tristeza, ninguém poderá, portanto, me distrair quando eu pensar no Buda, no Dharma. Né? Você vai estar isolado lá. E aqui, gente, ele está falando mesmo de um retiro lá na floresta e tal. Não se esqueça, né, que até hoje, né, na Tailândia e tal, dentro da tradição hinayana, os monges vão para a floresta e passam lá 10, 15 anos morando em choupanas, né, feito de palha e tal. Eu conheci uma pessoa um francês e um brasileiro, que tiveram essa experiência, né, de mais de 10 anos vivendo na floresta, só meditando em condições assim bem precárias mesmo, mas se dedicando realmente à prática da meditação. Então, ele está falando dessa floresta aí, que é chamada tradição da floresta. Mas podemos ter a nossa floresta, que é a nossa solidão, quando a gente está lá fazendo nossa meditação diária, 20 minutos, que seja, 5 minutos. Se isola, né? Corpo, palavra e mente. É isso que ele está falando aqui, né? Quando a gente está no isolamento, não vai ter ninguém, né, para te perturbar, nem te distrair. Então, essa é a condição, né, para a meditação, sem ter as tardas distrações que nos perturbam na nossa prática. Porque a gente, desde os tempos sem começo, a gente está acostumado com essas distrações todas, né, com os nossos apegos todos. Né? E aí, como é que você vai fazer, né, para meditar? A gente tem que começar a refletir sobre isso para que esse isolamento seja verdadeiro. Né? Quantas pessoas agora, né, durante essa pandemia, a gente já está quase 2 anos com a nossa vida mudada, né, por conta, né, da própria pandemia, e pessoas estão num estado assim, mental, né, devastador. Né? Eu tenho um filho que é psicanalista, e ele falou: mãe, você não quer saber o estado que estão as pessoas, né, por conta do isolamento, porque elas estão tão viciadas nas distrações que aí fica sem pira. E aí, né, tem trabalho para os nossos amigos, psicólogos, psiquiatras, etc. Entendeu? Mas a pessoa não sabe viver sem as distrações dela. Olha só, um impacto gigantesco isso. Né? Para as pessoas aqui, não estou falando para as crianças que precisam estar lá em contato e tal, porque somos seres sociais e tal, mas a pessoa não sabe ficar sem ir no botequim. Entendeu? Não dá para ficar. Traz a cerveja para dentro de casa. Entendeu? Não tem nada contra, mas a pessoa tem que ir lá para ouvir o sambão. Pronto, aí continua a coisa do jeito que está. E o Shantideva segue, né? Assim devo permanecer sozinho, né? Sem os louvores, né? Sem os elogios e críticas dos outros. No frescor da alegre floresta, feliz e sem preocupação, e toda distração pacificada. Pronto, é isso que está na tal da floresta, lá no isolamento. Né? Toda distração pacificada. Pronto, qual é a condição que você tem? De prática. Isso é outra coisa que acontece. Quanto mais maduros formos na nossa prática, e não adianta forçar, não é forçar. Quanto mais maduro nós vamos ficando na nossa prática, mais condições de prática vocês vão ter. Garanto para vocês. Você chega até demais, mas estou com vontade de ver um filme, entendeu?
Você está com tudo ali para você fazer uma prática, não, mas aí você tem um apelo lá, quer ver um filme. Tem Matrix agora, quarto episódio. Espero que seja melhor que os dois. Gente. Tem condição de prática. Então, não se preocupem com isso. Conforme o karma, né, a maturidade do próprio praticante, as condições excelentes de prática vão ser tão abundantes que a gente não sabe nem como aproveitar. Tá? Então, muita calma nessa hora, não adianta forçar, tá? E aí segue o Shantideva, né? Como abandonar essas fabricações mentais? Elas, lembra lá do Gampopa, que eu acabei de falar? São elas, né? Estrofe 38. Tendo abandonado todo outro pensamento, sendo motivado por uma só intenção, me esforçarei em preservar a minha mente em equilíbrio meditativo do mando. Pronto. É isso que vai acontecer. Abandonou todo o pensamento, qualquer pensamento mundano. Seus apegos, seus medos, suas esperanças, suas fantasias, dragão, ET, sei lá, física quântica. Bota tudo num balaio. Tira do balaio, entendeu? Limpa esse balaio aí e vamos embora para a prática, né? E aí, vou preservar a minha mente no equilíbrio meditativo. É isso que a gente vai fazer. Manter a mente estável diante do que quer que aconteça. E o Dalai Lama vai dizer, né? No comentário sobre isso, a mente se atrai e se apega às percepções das 6 consciências. E é isso que a gente precisa se liberar. Porque se nós estamos num ambiente, né, onde essas bases externas, né, são muito atraentes, a gente vai se pegar nelas. Ai, que cheirinho do incenso maravilhoso, incenso do botão. Aí começa a loucura, né? Não, pacifica a mente. É só um odor do incenso. Né? É só a beleza da flor. Simples assim. Como eu já falei, não tem problema nenhum no objeto. O objeto tem a vidinha dele. Deixa sossegado para lá. Nós é que temos que trabalhar nossa relação com eles. Né? E ele segue, então, né? No 39. Neste mundo e nos seguintes, o desejo é fonte de grandes misérias. Nessa vida, morte, escravidão e mutilação. E nas vidas seguintes, os renascimentos infelizes. Infelizmente, se a gente não estabilizar a nossa mente, se a gente não purificar nossa pensão egocêntrica, nossas emoções perturbadoras, nosso karma, nosso medo, nossa fantasia, nossa esperança, nossa expectativa em relação à vida, o que nos espera? Morte, escravidão, mutilação. E renascimentos infelizes no próximo renascimento. Esse é o ensinamento do Senhor Buda. Eu falei que hoje é pegar pesado, dar uma raiz, é isso. Tanto que se fala, né? Para a gente refletir, né? É isso que eu quero para mim? Aí a pessoa vai parar no inferno, mas como é que eu vim parar aqui? Mas, rapaz, mas foi você mesmo que trouxe você. Ninguém colocou você no inferno, não. Foi tu mesmo. Aí tem gente que é budista, que pratica por medo do inferno e está caminhando exatamente para lá. A pessoa tem até medo, né? Não gosto nem de falar. O Kalampotia está me ensinando sobre isso. Sobre a existência nos infernos. E hoje tem toda uma abordagem assim, psicológica da coisa e tal, mas não é isso que está lá como a cosmologia budista, não. Está tudo muito bem descrito lá no Gampopa. Pode se divertir bastante lá, porque a coisa lá fica feita do nosso lado. Então, amiguinhos, vamos praticar, né? E o Dalai Lama, então, no comentário dessa história, ele vai dizer, né? Só se isolar não adianta. É preciso desapegar do que é mundano. Não é só se isolar. Né? A gente já viu aqui a importância, né, da gente se isolar com corpo e palavra. Tá bom, ficou sossegado lá. Mas a gente leva o nosso macaco, leva a nossa loucura todinha com a gente. Não adianta nada. Né? Tem vários santos, né, que foram, né, discussão, né, dos próprios vidas dos santos mesmo, onde se relata isso, onde é contada a vida, né, desses grandes santos e tal. Foram grandes praticantes e que eles vão e não conseguem, a princípio, lidar com isso. Né? O próprio Buda teve que encarar a Mara lá no final, né? Quase já
né, na boca ali do despertar, tentando ele com os desejos, e ele resistiu, né, às filhas de Mara, né? Então, por que isso? Porque a gente carrega todo esse peso de toda a nossa existência, né, desde os tempos sem começo, e é isso, né, que é o nosso sofrimento, né? Então, para a gente refletir sobre isso, né? Eu sei que aqui são só palavras, mas tragam isso para dentro do coração de vocês e vejam que dentro da tradição, se a gente não praticar, se a gente não pacificar nossa mente, não desenvolver nossas qualidades, não ser amoroso, compassivo nessa vida, né? Não pensar na situação do outro, né? Não ter sensibilidade, ver o que está acontecendo hoje, as guerras, né? Tá lá, entendeu? A Ucrânia, como é que vai ser o povo que está vivendo lá, o povo na fronteira. Imagina o desespero dessas pessoas. Se coloque no lugar delas. Veja o desespero, né? Desenvolva essa sensibilidade. Não são pessoas que estão lá do outro lado do mundo, sei lá, o que fizeram. Não, sabe? Essas pessoas estão na zona de fronteira, entendeu? Sabe-se lá quem vai entrar nesse jogo, entendeu? Boris Johnson, Macron já deram seus depoimentos, todo mundo já está lá, entendeu? Putin lá do outro lado. Pense nessas pessoas que estão na zona de fronteira hoje. Desenvolva uma sensibilidade em relação a todos, né? E não precisa ir muito longe, não. Vem aqui na Asa Norte, tem um acampamento de pessoas, né, sem residência, vivem de objeto que eles catam, catadores que põem para reciclagem. Pensa no sofrimento de todas as pessoas. Quantas pessoas no mundo hoje estão com fome, gente? Com fome, fome. Entendeu? Com tanta abundância de alimento que tem no mundo. Então, desenvolva essa sensibilidade, né? Aproveite essa existência. E aí o Shantideva fala, né, dando uma explicação mais detalhada, né? O que a gente faz, as loucuras que a gente faz para obter os nossos objetos do desejo. E aqui ele coloca a figura da mulher, que ele era um monge, né? E é interessante, né, que um dos comentários está dito, né, que o Shantideva ele foi um príncipe. Então, provavelmente ele teve uma vida mundana, né, antes de seguir a sua vida espiritual religiosa. Então, aqui ele coloca a figura da mulher. Então, mulheres não se sintam assim discriminadas, né? Só porque o relato aqui é de um monge, então ele está colocando como objeto do desejo a mulher, que eu acho, de uma certa maneira, até um elogio, né? Que ele está colocando igual sei lá, um iPhone. Que número que está aí o iPhone? Nem sei que número que está. Porque esse negócio vai. Mas aqui o objeto do desejo, né? Porque sempre tem o último iPhone, né? O pessoal quer. Está cada vez mais caro o negócio. E aqui é a figura da mulher, mas aqui é o objeto de desejo, né? Ele fala, para ter uma mulher, mensageiros e mensageiros são enviados para fazer convites, né? Com muitos presentes. Por ela não evito nem os maus atos, nem a perda da minha reputação. Então, aqui é uma reflexão de quanta coisa que a gente faz, né, sem poupar a prática dos maus atos, nem a nossa reputação, para obter os nossos objetos de desejo. Quanta coisa que a gente faz. Como que as pessoas se matam de trabalhar para ter um carro, não sei o que lá, que não dá nem para andar na estrada aqui. A pessoa quer ir, sei lá, com um carro chique aí dela, entendeu? Quer ir lá, sei lá, para Chapada, a estrada ruim. Quer ir para Pirinópolis, a estrada também é ruim. Não dá para desenvolver 180 quilômetros, nem pode. A pessoa não está lá numa autopista lá na Alemanha, onde todo mundo anda na velocidade da via. Se é 120, é 120. Todos eles andam a 120. Aqui não dá. Aí a pessoa se mata, corrupção, faz um monte de coisa errada, entendeu? Para ter aquele objeto. Que aí, para quê? Para se sentir melhor que os outros. Entendeu? Aqui eu estou falando uma coisa grande, mas quantas coisas que a gente faz para ter uma besteira que a gente vai deixar para trás. Teve uma pessoa que eu conheci lá, meus antigamente, quando era rico,
pessoa construiu uma casa, gente, mas era uma riqueza só. Negócio mais maravilhoso. Aí construiu lá, era uma suíte maravilhosa para cada um dos filhos. Pois tá. Depois os filhos começaram a entrar na faculdade, né? Cada um aí foi estudar num canto, no outro, tal, não sei o quê. O resultado, ficou ele e a mulher sozinhos lá, que acabaram não se aguentando, se separaram. Aí ficaram lá com um negócio lá, com uma casa chiquérrima, era um negócio assim, um palácio, um negócio todo de chique, entendeu? E não conseguia nenhum comprador para a casa. E o camarada se matou, entendeu? Para construir o tal do palácio lá. Eu frequentei essa casa, tem muitos anos antigamente da vida, entendeu? Aí ficou com um elefante branco que não conseguia passar à frente. Nem sei, porque já tem tempo que eu não tenho contato com essa turma. Eu não sei o que aconteceu, mas eu me lembro que, né, quando já nessa época que eu já estava me virando para o budista, já era esse problema, o que vai fazer com a casa? Então, aí a pessoa se matou para, né, fez uma sequência de maus hábitos, que era negócio de criação de gado, aí matava lá os pobrezinhos do boi, tudo para conseguir o tal do dinheiro para construir a tal da casa. Esses são exemplos, mas quantas coisas que a gente não faz, né? Qual o uso que você faz da riqueza da qual você dispõe? Essa é a reflexão. E qual esforço que você está colocando para coisas que não vai dar para você levar? Já está vindo aqui as estrofes. Vai dizer, né? Ele segue. E assim cometa ações terríveis, gasto a minha fortuna, mas essa com a qual me envolvo e que tenho tanto prazer, ela não é nada além de um monte de ossos, sem autonomia e desprovida de um eu. No lugar de me apegar e tanto desejar, é melhor eu seguir para o nirvana, para o além do sofrimento. Então, é a sequência do Shantideva a respeito da natureza composta, impermanente, dos objetos dos nossos desejos, né? E aí ele coloca que a mulher não é nada além do que um monte de ossos. E aí no comentário é dito, né? O que chamamos de corpo, né? É somente uma denominação para um conjunto, como está na nossa tradição, né? Todos os fenômenos são compostos. E aí segue, né? No casamento, com esforço, ele elevou a face. Ela elevou a face. Com a face elevada, timidamente, ela baixou os olhos. Tendo você visto ou não essa face anteriormente, um véu a cobria. Então, essa é a tradução de Mathura, né? Mathura. Que as noivas se casavam com véu e tal, e o noivo não via a face da noiva, né? Até que se levantasse o véu. E aí, mesmo quando levantasse o véu, ela abaixava os olhos. E aí segue, né? Agora, por que foges ao ver com os teus próprios olhos essa face, causa de perturbações, descarnada pelo abutre? Ó, Dharma raiz aqui. Então, aquela face que você desejou, mas isso, gente, pensa para todos os objetos, todos, né? Aqui o objeto é uma mulher, né? Mas pode e deve ser colocado com todos os objetos. Agora você foge ao ver com seus próprios olhos essa face, causa de perturbação, descarnada pelos abutres. Então, aquele objeto teu de desejo, entendeu? No caso aqui, a mulher linda, maravilhosa, que você, né, levantou o véu, né, e tal, agora está sendo descarnada pelos abutres. É uma natureza composta e impermanente dos corpos. Aí ele segue, né? Porque agora você não a protege, né? Quando ela está sendo devorada pelos abutres. No entanto, quando anteriormente os olhos dos outros homens a olhar, você a protegia cuidadosamente. Aí você quer aquela coisa sua que está linda, bonitinha e tal, você guarda, toda a coisa. Mas aí depois que a coisa segue o curso, né, da interdependência, né, da impermanência, você fica, não quero mais, né? O corpo, o homem, coitadinho, morreu o homem, você precisa ver, foi rápido o negócio. No mesmo dia já estava um fogo, não sei aqui, cada um catando as coisas do homem. Mas, gente, e olha, não tinha nem tempo que teve negócio de ML e tal, não sei o que, a família já estava aqui do lado, furdunçando aqui. Coitado do homem, nem foi enterrado ainda.
já está a família, já nem sei mesmo, isso, aquilo outro. Então, olha só, para a gente refletir sobre a natureza dos nossos objetos de apego. A impermanência vai dar cabo de tudo. Né? Tem coisas que vão demorar mais para se degradar, mas, enfim, todas se degradarão um dia. Gente, isso tudo é para desenvolver o desapego em nós. Tá? São reflexões propostas pelo próprio Buda. Tem muitos sutras, né, relatando essa experiência que o Buda pedia para os discípulos dele, aquela turma que estava ali, junto com ele mesmo, ir lá para os campos de carniça, refletir sobre a natureza composta e impermanente dos corpos, tanto do nosso quanto todos os nossos relacionamentos. E o Shantideva, então, segue, né? Na estrofe 46. Agora os abutres e os outros animais a devoram, né? Essa massa de carne que você vê, por que você ofereceu antes guirlandas, sândalos, joias? A quem agora é alimento dos animais? Então, antes, a gente ofereceu, né? No caso, o homem ofereceu para a mulher sândalos, guirlandas, joias e tal, e agora nem protege o corpo, deixa lá ser devorado pelos abutres, chacais e outros animais. O que mudou? Né? O que você gostava? Era do corpo? Ou daquela alma, daquele espírito? Né? Não estou falando de espírito, não. O que animava, né? Aquela mente? Era o corpo ou era a mente? A mente você consegue preservar, né? Tudo que aquela pessoa fez de bom nessa vida. Né? Mas aquele corpo que você tanto se apegou, agora está sendo destruído pelos sacais. Vai virar... Não tem mais, né? Agora é tudo bonitinho, arrumado, limpinho. Não, nem tanto, né? Porque às vezes tem um cemitério pobrezinho. Mas é isso. É isso que vai virar todos os nossos objetos, né, de apego. E aqui, gente, não tem problema nenhum com essa palavra objeto. Aqui eu estou usando uma palavra da nossa tradição, tá? Ou fenômeno. Né? Aqui, no caso, está falando do corpo de uma mulher, né? Porque é um grande objeto de desejo, mas pode ser usado em qualquer coisa, porque aí senão objeto, né? Mulher, objeto. Não, nem isso está falando, não. É uma terminologia que a gente usa na nossa tradição. É um fenômeno que está fazendo referência aqui. Então, para a gente avaliar também como é que muda a nossa relação, o nosso sentimento em relação ao mesmo fenômeno, só porque ele mudou de característica. Se um prato era apetitoso, né? Vamos imaginar lá um prato super apetitoso e tal, você tem um desejo por ele, isso aqui é uma coisa que eu gosto e tal, não sei o quê. Se esse mesmo prato, né? Se não for aquela comida, aquele fast food lá que diz que fica 100 anos preservado, né? Mas, enfim, coisa para preservar o alimento, mas pensa uma comidinha caseira, né? Deixa aí uma semana exposto ao ar. Será que você vai ter tanto desejo assim? O que mudou, né, em você? Olha o sofrimento que tem, né? Você vai ter até rejeição, jogar fora, né? Não quero jogar isso fora, entendeu? É lixo isso. É ruim. Realmente, se comer vai passar mal. Mas o que mudou, né? Você sentiu a vida fluindo? Você sentiu a interdependência dos fatores? Você sentiu, né, todas as causas e condições presentes? Ou você quer que a coisa seja aquela coisa sempre? Não é a coisa sempre. As coisas se transformam. E aí o Shantideva segue, né? Se você tem medo de esqueletos ainda que não se movam, por que você não tem medo desse cadáver ambulante movido por algumas impulsões? Gente, sensacional. A pessoa tem medo de esqueleto. Tem medo de esqueleto, tem medo. Gente, eu me lembro, quando eu entrei na universidade, você mal que entra, você ganha um saco de ossos, né? Com todos os ossos e tal, que é para a gente, a primeira prova que a gente faz é de osteologia, né? Para saber todos os ossos, todas as fossetas, todos os detalhes anatômicos, né?
Aí eu cheguei em casa, eu tinha 17 anos, cheguei em casa com aquele saco de ossos, né? Porque dentro de um saco mesmo que leva lá. Aí falei para minha mãe: mãe, posso deixar no seu quarto? Porque eu não quero botar dentro do meu quarto, porque eu fiquei com medo. Porque eu sabia que era um corpo humano ali, só os ossos, né? O esqueleto completinho, todo desmontado, né? Aí minha mãe falou: não, pode deixar lá no meu quarto. Aí depois eu tive que criar coragem para abrir o saco, né? Bom, agora vamos lá, porque eu tenho que tirar uma nota boa nessa primeira prova de anatomia aqui. E tive que encarar os ossos lá. Mas eu fiquei com medo do tal do esqueleto. Falei, hein? Sei lá. Aí depois eu cheguei no Vajrayana e eu vi que a gente tem que dormir ao lado dos ossos, que é o que eu faço atualmente, né? Para lembrar quem sou eu amanhã. Além de ter uma prática para isso. E aí, assim, se a gente tem medo dos esqueletos, aí eles não se movem, tá? Mas mesmo assim, você não tem medo desse cadáver ambulante movido por algumas impulsões, que são o quê? Os desejos, né? A própria mente em funcionamento. Olha, eu falei que era o Dharma raiz. É isso que o Buda fala. Né? A gente tem medo do esqueleto. Né? Depois eu até compreendi a natureza da coisa, mas a gente tem medo do esqueleto. Mas o que é a pessoa, finalmente? É um esqueleto movido por impulsões. Né? E por que... Volta lá. O que mudou? Ah, mas tem as impulsões que eu gosto, das impulsões. Mas, minha filha, finalmente é um esqueleto. Entendeu? Então, para a gente ir desenvolvendo o nosso apego. Gente, isso tudo aqui é para desenvolver o tal do apego. Mas vocês têm que se reportar lá aos fundamentos da filosofia. Senão, imagina uma pessoa recém-chegada no Dharma e ver um negócio desse. Vai sair correndo 300 por hora. Não quer, tem medo do esqueleto. Não é. A reflexão é essa mesmo. Começa a ver o outro lá que você não gosta, aquele político, ou aquele político que você adora, que você vai votar nele de qualquer maneira, entendeu? Pensa o que é. É um esqueleto movido por impulsões. Limpa isso e pensa assim, o que ele pode fazer de bom mesmo para a nossa sociedade? Aí você vai votar direito. Agora, se você ficar louca nas suas paixões, nas suas fantasias, não vai dar certo isso. Segue o chante dela. Você o cobiçou quando ele estava coberto e adornado. Porque agora, no campo de carniça, não tens esse mesmo desejo quando ele não está. Né? Se agora não sentes mais o desejo, por que o desejou tanto quando estava coberto? É a mesma coisa aqui, né? Mudou a característica do objeto e mudou o desejo. A coisa seguiu o seu curso, né, da interdependência, dos fatores, causa e consequência, O problema não está nele, o problema está em nós. Então, por que mudou a tua relação com o objeto? Você não se acha tão sólido, né, tão consolidado, tão eu sou? Por que você ficou mesmo insatisfeito que aquele objeto mudou de características? Pensa em qualquer coisa, é um sorvete, você pegou um sorvete, aí estava muito quente, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa, o sorvete derreteu, ficou ruim. Mas não tem jeito, se o sorvete ficar fora da geladeira, vai derreter. Entendeu? Aí a pessoa não gosta, ficou bom. Joga fora o sorvete. Mas é o mesmo sorvete, entendeu? Mas sofreu as causas e condições, mudou as características dele. Mas quem atribui as características, quem é? É o sorvete? Você acha que o sorvete pensou, estou submetido à impermanência. Fiquei sem o frio e tal, quando derreti, mas não sei o que, ele não está pensando nada. Deixa a coisa sossegada para lá. Quem mudou, quem dá as características somos nós. Quem dá o desejo, a aversão, somos nós. Então, é isso que nós temos que trabalhar. Aí segue, né, nas duas estrofes finais que eu separei para hoje. Né? Esse é Dharma raiz também, viu, gente? Ó. Se o alimento é a única origem dos excrementos e da saliva, por que você não gosta dos excrementos, uma vez que gosta da saliva? E aí no comentário, né? A saliva aqui é a saliva do beijo inebriante, né? Como está nos comentários, né? Então, a gente não gosta dos excrementos, e eu não estou falando aqui todo tipo de bizarrice que acontece na vida das pessoas, tá? Que eu estou falando de uma maneira
geral. A gente não gosta dos excrementos, né? A gente tem repugnância em relação a isso, né? Mas por que a gente, então, tem repugnância por algumas coisas e atração por outras? E aí ele diz aqui que vieram o quê? Do que é feita a saliva lá do beijo? Do que é feito o excremento? Do mesmo alimento, gente. Se a origem é a mesma, por que você tem aversão por umas coisas e desejo por outras? Aí, magnífico no comentário, né? Nenhuma coisa é intrinsecamente desejável ou repugnante. Somos nós que as maculamos com a nossa percepção e a nossa sensação. Então, como foi dito anteriormente, tudo que acontece, todos os fenômenos, todas as experiências estão seguindo o seu fluxo na interdependência do samsara. Submetida a causas e condições, eles vão mudando, impermanente, seguindo, entendeu? Nascendo, morrendo, construindo, destruindo, né? Reunindo, separando, ajuntando, dispersando. Acontecendo. Mas nada disso é objeto do nosso desejo, nem da nossa aversão. Tudo isso é a nossa própria mente maculada que tasca esse selo neles. Então, deixem as coisas ser tais como elas são, que é a tal da talidade ou afinidade. As coisas tais como elas são. Elas são sofrimento impermanente, desprovido de natureza própria. Ponto. E purifica a sua mente em relação a essas máculas que, em relação aos objetos, que é isso que nos faz sofrer. É isso que nós temos que fazer. Se a gente não purificar essa turma toda, não tem qualidades que se desenvolvam, né? Amor, compaixão, equanimidade, tal, não é um selo novo que a gente vai grudar em nós. É algo que a gente vai desenvolver, uma qualidade a desenvolver. Então, a purificação vai acontecendo e as qualidades vão surgindo. É assim que as coisas acontecem. É assim que a gente vai expressar a nossa budeidade. E aí, a última estrofe que eu preparei hoje para vocês, em relação, né, aos objetos, né? Você não se apaixona pelo seu travesseiro, né? Não vê encantos nele, ainda que o algodão seja macio ao toque. Você diz que o corpo não exala mau odor. Você interpreta mal o que é ser impuro. Então, de novo aqui, a gente se relaciona com os objetos, né, dando desejo ou aversão, de acordo com as características que nós colocamos nele. Né? Tem gente que gosta do toque do algodão. Tem gente que gosta, né, do toque da nossa consciência tátil, né, do toque do algodão. Tem gente, mas eu gosto do toque da seda. Tem, mas eu não gosto da seda. Gente, não é o objeto, né, que vai determinar se ele é bom ou se é ruim. Isso está na nossa mente. Como é que nós vamos ter essa visão sagrada, que é a visão do Vajrayana, de que tudo é sagrado, se a gente está imputando neles características que eles mesmos não têm? Né? Não tem. Né? Tem gente que, né, por exemplo, tem pessoas que trabalham com galinha, eu conheço, né, uma pessoa que trabalha com esterco de galinha. Ele pede todo mundo, né, que os criadores lá perto dele, quem tiver, né, as fezes da galinha para levar para ele, que ele produz. Aí tem lá um sistema e tal, que ele depois vende esterco de galinha. E vende assim, ele ganha bastante dinheiro. Pobrezinho, mas enfim, ganha o dinheiro dele assim. Então ele fica louco atrás, né, fezes de galinha. Ele vive disso, né? Ele sustenta a família e tal com esterco de galinha. Então, para ele, aquilo ali é tudo de bom. E lá no processo, tem que fermentar, tem um negócio lá que tem que fazer. Então, assim, o que a gente pode... meu Deus, esterco de galinha. Para ele, sabe, é com isso que ele paga a escola das filhas,
né? É o sustento dele. Então, o que dá qualidade ao objeto e todas as emoções que perturbam vem na nossa mente. Então, toda aquela história lá, o sofrimento está única e exclusivamente na nossa mente. E é isso que a gente tem que trabalhar. E ele, né, diz aqui, né, você interpreta mal o que é ser impuro. Então, nós, por a gente não se identificar então, enquanto Buda, a gente se identifica, né, com a nossa apreensão egocêntrica e com os objetos com os quais nos relacionamos, por conta dessa visão dual, impura, a gente segue nesse sistema. Ah, isso presta, isso não presta, né? Isso é bom, isso é legal. O que nós vamos desenvolver, essa visão sagrada do Vajrayana, é que tudo é puro. Todos os fenômenos são desprovidos de características, né? Tudo é sagrado. Quando nós compreendemos a natureza sagrada da nossa mente, né? Sugata Garbha, profundamente sagrada, nós passamos a ter essa visão absolutamente sagrada de todos os fenômenos. Todos, todos. Então, um simples alimento, né, que é colocado no prato, a visão sagrada disso. Né? Isso aqui é para eu nutrir esse corpo humano que eu conquistei com os meus próprios méritos para que eu possa praticar o Dharma. Essa pessoa que agora me ofende é um objeto para eu praticar minha paciência, para eu praticar o amor. Não tem mais coisa que a gente não gosta. Não tem mais coisa que a gente tem apego. A nossa experiência, né? Porque a gente tem esse nosso corpo de experiência, que são os skandhas. A nossa experiência vai passar a ser absolutamente sagrada, nesse sentido, né? Completamente desprovidas de características, né? De fabricações, de elaborações, e vai ser um pleno exercício de respeito por tudo, né? Aquele alimento, por mais frugal, mais simples que seja, um respeito profundo, né? Porque aquilo ali vai nutrir o seu corpo, né? Aquilo que você tem como veste, como abrigo, profundamente sagrado, porque esse é o abrigo que me permite seguir nessa vida, tornando-a significativa. Então, é essa nossa visão que vai se transformar. A gente vai sair de uma vida de sofrimento, de confusão, para que a gente se abra para uma vida plena de amor e respeito por todos os seres, todos, 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 sem exceção. Então, gente, esse é o que eu havia preparado para vocês, né, mostrando realmente como que o desejo nos cega e realmente nos traz um véu que nos impede de ver a beleza e a verdade que existe, né, na nossa existência, né, no nosso universo, né? Então é só isso que nos traz tanto sofrimento. Então são muitas reflexões por aqui. Então vocês viram que as estrofes são meio pesadas assim, né? Traz umas reflexões assim mais difíceis, mas esse é o ensinamento do Senhor Buda, né? Então é isso. Gente, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Quem quiser alguma indicação de bibliografia, todo o embasamento, né, tanto dos comentários ou né, dos dois textos de introdução filosóficos aqui, pois pode entrar em contato comigo para que vocês mesmos façam as suas reflexões, né, com um texto mais completo, né? Que eu passei rapidamente sobre eles, mesmo porque esse ensinamento público vale a gente entrar e ficar em detalhes muito filosófico, madhyamika, saltântrica e tal. Então, aqui a gente viu isso, mas quem quiser aprofundar, fique à vontade, tá? Entre em contato, que eu disponibilizo toda a bibliografia necessária. Tá bom? Então,
Um excelente domingo para vocês, uma semana maravilhosa, que vocês encontrem a cada dia mais condições de estudo, mais condições de prática, que vocês sigam, né, com muita coragem, perseverança, que com certeza, né, o fruto da budeidade irá ocorrer, né? Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Depende unicamente, né, dessa perseverança e coragem de vocês, tá? Tendo recebido as instruções, é assim que a gente segue, tá bom? E aí, o que a gente faz? Para a gente nem querer, eu assisti o ensinamento do Dharma, né? A gente dedica, né, para que todos possam se beneficiar disso, né? Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Bom, então,